Pessoal, só para me apresentar, então, sou presidente da B2L, CEO do Sem Processo, que é uma plataforma de acordo, sócio do escritório Lima Feio. A gente basicamente é focado em consultivo de tecnologia e agora Head Futurismo da Future Law, que é uma iniciativa nova. A ideia é ser um think tank de inovação para o mercado jurídico. Cara, o pessoal da Thomson me convidou aqui com o intuito de falar como serão os negócios jurídicos em 2037. E assim, um exercício completamente de futurismo, e tudo que eu falar aqui pode ser mentira, não vai acontecer, mas por outro lado, extremamente confortável imaginar o que vai acontecer daqui a 20 anos. Então qual que é a proposta hoje? Back to the future, né? Vamos para o futuro. E a minha ideia, eu comecei a desenhar essa apresentação, e a minha ideia era o seguinte, escrever sobre o que vai acontecer, ou fazer uma apresentação e ficar talvez muito chato, ou talvez uma coisa muito viajando. Então, o que eu pensei? Em contar a história do Miguel. Então, o Miguel é um advogado. Miguel hoje tem 10 anos, em 2017. E aí, por que Miguel? Porque eu fui pesquisar e 2007, que é o ano que ele deveria ter nascido, muitas pessoas escolheram o nome Miguel. Então, já alguma coisa eu posso acertar do futuro. Vão ter advogado chamado Miguel. Se todo o resto estiver errado, pelo menos alguma coisa acertou. Então, ele é um advogado de 30 anos, ele é sócio lá do escritório e ele é formado em cursos da Future Law. Então, já estou vendendo as duas coisas, as duas instituições vão durar mais 20 anos. Miguel, então qual que é o dia a dia do Miguel? O Miguel acorda cedo, ele na quinta-feira, e pega um drone de Cabify e é um carro voador. E ele segue para a central de Hyperloop no Rio de Janeiro. E aí você vai falar, cara, carro voador em 2037 isso não vai acontecer. Mas a Embraer e o Uber estão fazendo um projeto e a perspectiva deles é lançar em 2020 em Texas e Dubai. Então, mais 17 anos, eu espero que no Brasil já esteja rodando. 17 anos depois da primeira coisa surgir no mundo, provavelmente no Brasil vai estar. Então ele pegou lá o carro voador dele, não passou por trânsito, foi voando até a estação de Hyperloop. E como era um dia muito importante, ele ia ter uma reunião muito importante com alguns clientes, ele imprimiu algumas roupas na impressora 3D. Então esse é o dia a dia, a gente não vai mais comprar roupa, a gente num dia importante faz uma roupa lá da maneira adequada e ela sai na nossa mão, não tem custo nenhum de ir para a loja. E aí, quando ele chega nessa estação de Hyperloop, para quem não conhece, o Hyperloop é o projeto do Elon Musk. A ideia dele é fazer um trem-bala que ande a 1.000 km por hora. Também a perspectiva, nos próximos 2 ou 3 anos, já tem um em Las Vegas que está sendo construído. Recentemente foi investido pelo pessoal da Virgin, né, que é uma empresa também muito grande, e a ideia deles é construir no mundo inteiro. Já vieram no Brasil, também espero que até 2037 a gente tenha um Hyperloop no Brasil, e aí vai facilitar muito a vida das pessoas que eventualmente moram em outras cidades. Então, ele mora no Rio, ele tem que ir para São Paulo, ele não vai pegar a ponte aérea. Ele desce na estação e aí até 2037, a gente está com a especialista aqui, a Amanda, de Bitcoin, moedas digitais. Também espero que a gente não tenha mais dinheiro físico. O Japão recentemente criou a primeira criptomoeda nacional. A gente até vai ter um evento lá com o pessoal do Banco Central. Não sei se o Brasil vai adotar, eu espero que ele adote. Então, ele vai pagar com cripto real, não existe mais dinheiro físico e o dinheiro é todo em blockchain, então ele paga poucos cripto reais, transfere e tem direito a pegar uma passagem de Hyperloop. E aí, em poucos minutos ele está em São Paulo. Então, a estimativa é que andando 1.000 km por hora, em 5, 7 minutos ele está em São Paulo. Então, vai ser uma coisa muito habitual as pessoas morarem em cidades distantes, porque até a ideia do Hyperloop é ser um custo muito barato, então um custo de metrô. Então, da mesma forma que você mora num bairro hoje e trabalha em outro, você vai poder morar numa cidade e trabalhar na outra com a maior tranquilidade da sua vida. E aí, imaginando, né, como o projeto do Hyperloop está saindo agora, eu imagino que nos anos 30 o Hyperloop vai ter uma tendência de ser um dos maiores transportes terrestres. E o Elon Musk, ele tem uma capacidade de captação de recursos, então todas as empresas dele valem bilhões. Provavelmente as construções de Hyperloop, elas não vão depender do Estado. Então provavelmente você vai ter autorizações, mas vão ser eminentemente privados. E por isso que eu acredito que chegue no Brasil. Porque a gente não vai depender de licitação, provavelmente você vai ter até uma dispensa, né? Porque eu não acredito que alguém consiga fazer um outro Hyperloop, e aí a gente vai ter Hyperloops rodando no mundo, dentre eles no Brasil. E aí, quem é o cliente do Miguel? O cliente do Miguel é uma das maiores construtoras do Brasil e eles já estão aguardando numa sala para fazer uma reunião. Só como é que a gente faz uma sala hoje? A gente faz uma conference call. Nesse caso, eles vão fazer uma conference em realidade virtual com os japoneses, que é um parceiro deles, dessa empresa cliente do Miguel. Então,
qual que é o conceito básico aqui? A realidade virtual está chegando com muita força, então se você for ver, até o Facebook já está com um protótipo de ser lançado. Não sei se vocês já testaram aquele VR que você coloca da Samsung e testa, mas a tendência é que isso vai acontecer. Então a gente não vai ter conference call ligando, a gente vai ter realidade virtual, vai ser como todos nós estivéssemos dentro dessa sala. Então tá Miguel de um lado, a construtora que é cliente dele, e os japoneses em tempo real, todo mundo compartilhando. E aí cada um fala na sua língua. Então o Google Translate tem avançado muito, até recentemente fez um ponto, e certamente em 2037, daqui a 20 anos, ninguém vai aprender uma nova língua, porque na verdade você vai continuar mantendo o seu idioma e aquilo ali vai ser traduzido automaticamente. Então os clientes estão falando japonês, Miguel, os clientes brasileiros falando português, mas para todo mundo ali é como se fosse uma única língua, e isso certamente vai acelerar as relações no mundo, porque cai a barreira de línguas. E aí, qual que é o projeto que Miguel e a equipe de brasileiros e japoneses estão trabalhando? Eles, na verdade, vão fazer um projeto de incorporação em Marte. Então, é uma joint venture, e as questões de Space Law começam a surgir. Então, a SpaceX também, do Elon Musk, ela tem um projeto de primeira chegada em Marte 2023. Então, até 2037, provavelmente já tiveram algumas viagens, já teve as primeiras pessoas indo para lá, provavelmente Elon Musk e o pessoal da SpaceX estão querendo montar uma cidade. Como o core business não é esse, eles provavelmente vão construir uma construtora, eles chamam essas empresas para fazer. E aí a questão de Space Law, né? Então provavelmente o advogado daqui a 20 anos vai estar pensando de quem que é o direito de lá, qual lei se aplica. Hoje já existem alguns tratados de Space Law, e no direito mundial hoje você aplica tratados de direito marítimo. Então você pega algumas normas de direito marítimo e aplica para o Space Law. Mas será que vai ser isso que vai ocorrer? Então Space Law vai ser uma das grandes áreas. Miguel fez um curso de Space Law na Future Law, então ele está hábil para discutir os temas que vão ser tratados nessa reunião. E aí, a SpaceX, na minha história, ela chegou em Marte em 2025, então em 2037 eles estão partindo para essa construção. E aí, a SpaceX assinou um contrato com essa joint venture, que é brasileira e japonesa. Por que eles montaram essa joint venture? Porque a empresa japonesa é a maior especialista em impressora 3D. Então, construção em 2037, a gente já tem alguma coisa hoje em dia, mas certamente isso vai ser comum, é só impressora 3D. Você não vai imaginar que a gente vai mandar pessoas para Marte, obreiros, para fazerem isso. Então, você vai mandar máquinas que vão fazer impressora 3D, e a grande especialista nesse sentido é uma empresa japonesa, por isso que eles montaram essa joint venture. E aí, o Miguel, né, que é o advogado, ele está lá com o BIP, que é o robô, né, tanto se fala de robô, mas a minha percepção mesmo daqui a 20 anos é que o robô, ele nunca vai assumir a posição do advogado. Eu sempre vejo o uso da tecnologia como apoio para os advogados. Daqui a 20 anos, provavelmente a gente vai ter assistentes pessoais que vão nos dar muitos insights dentro de uma reunião. Então, da mesma forma que você entra hoje numa reunião e tem que estar lendo o cenário, o que vai acontecer, você pode ter uma análise estatística. Então, o BIP, que é o robô dele, começa a analisar a negociação que está sendo feita entre a empresa japonesa e a brasileira e começa a indicar, putz, esse negócio aqui não vai dar certo. As chances de a gente fechar uma negociação são muito baixas. E aí qual que é o papel do advogado nesse momento em que ele está vendo que aquele contrato vai descambar? Provavelmente é se preparar para o litígio. Só que, em vez de ele voltar para o escritório, falar com o sócio dele de contencioso, preparar uma ação, distribuir uma ação, uma arbitragem, o que ele já faz? Ele sugere ao CEO uma compra hostil das ações da própria empresa japonesa. Só que o mercado de capitais em 2037 não é o mercado brasileiro, nem o mercado mundial atual. Então, não existem mais ações. Essa empresa japonesa, como ela é uma empresa moderna, que nasceu fazendo impressora 3D, ela, em vez de lançar as ações na bolsa, ela fez um ICO. Então, ela fez um Initial Coin Offer. Então, ela lançou os tokens das suas moedas, criptomoedas no mercado, e hoje está sendo vendido em qualquer exchange em 2037. Então, como a empresa brasileira está com receio do negócio de fechar, ele vira para o CEO da empresa brasileira e fala, cara, vamos comprar essa empresa desses japoneses e vamos tomar o controle dela. Vamos começar a comprar tokens a partir de exchange. E aí, o CEO acha que é uma opção interessante para resolver essa disputa, só que a rede jurídica da empresa japonesa, ela vê que isso está acontecendo numa velocidade muito rápida, porque ela também tem uma assistência pessoal. Então, uma das coisas que na minha cabeça parece clara é que as tomadas de decisões vão ser cada vez mais rápidas, analíticas, e você vai ter um advogado interpretando, mas sendo munido de muita velocidade dos dois lados. E como ela vê que eles estão sendo uma aquisição hostil pelas cláusulas do próprio ICO previstas lá na época, ela sabe que ela pode começar um processo de disputa, só que ela não vai na justiça, ela vai no Sem Processo, que até lá é uma plataforma mundial que conecta advogados, e começa uma batalha. Até lá,
provavelmente do ponto de vista chatbot, algoritmo está muito desenvolvido, então na verdade os advogados eles não negociam, eles gerenciam um exército de robôs da mesma forma que hoje 75% das operações financeiras do mercado financeiro brasileiro é operado por robô, certamente as operações jurídicas também, mas você não tira, hoje você ainda tem que ter investidor, você ainda tem bancos, mas na verdade ele se guia dos robôs, então tá o Miguel de um lado, a rede jurídica da empresa japonesa como se estivesse jogando xadrez e as peças se movimentando e eles tomando as decisões em cima de análises estatísticas. E aí os dois chatbots começam a negociar constantemente e aí eles chegam em uma minuta de acordo. Então, do ponto de vista de algoritmo, como eles têm muita base de informação do background da empresa japonesa e brasileira, eles conseguem chegar num acordo para os dois olham a minuta, veem que faz sentido, mudam pequenas cláusulas e fecham o acordo na própria reunião. E aí tá todo mundo feliz e Miguel pode voltar para casa, pegar o Hyperloop de volta e voltar para casa dele no Rio. Só que o pro bono não tinha sido acabado, e aí a comunicação em 2037 não é mais feita por Android, iPhone, na verdade ele tem um dispositivo e ele se conecta, e aí você tem várias dúvidas, né? Tem o Google Glass, tem uma série de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, mas certamente a comunicação é alguma dessas, né? E ele recebe, ainda existem estagiários em 2037, e aí o estagiário do Miguel manda uma mensagem para ele e fala: Miguel, cara, a gente tem um caso aqui pro bono, ainda existe também pro bono, ainda tem pessoas que não podem pagar por advogado, preciso da sua ajuda. E o escritório de Miguel apoia muito pro bono, até porque escritórios do futuro vão ter que ter uma pegada social muito grande. E aí, qual que é o grande caso? Um casal de mulheres briga por conta de uma gravidez de uma delas. Então são duas mulheres que se casaram e aí a tecnologia evoluiu muito. E elas contrataram uma empresa de fertilização porque elas querem ter um filho. Uma só delas vai engravidar, mas elas querem ter o gene das duas. Como elas se amam, elas acham que elas vão constituir família e a tecnologia permite que você tenha uma inseminação de duas mulheres tendo filho. Só que qual é o grande porém dessa história? Sem que uma soubesse que vai ficar grávida, ela pediu para o pessoal dessa empresa fizesse uma alteração no genoma. Então, qual que é o grande ponto? Ela queria ter um filho de olhos azuis. E em 2037 você pode escolher os olhos da cor dos seus filhos, qual QI que ele vai ter, qual o nível muscular, só que isso acabou dividindo a humanidade. Então, o grande dilema em 2037, ético, são as pessoas que, de alguma forma, são contrárias à alteração de genoma, porque entendem que isso é antinatural, e tem pessoas que são favoráveis. E isso acaba gerando uma relação, dentro da relação delas como casal, é muito complexo, porque como é que uma vai ser naturalista e a outra não? Então, os naturalistas acreditam que esse é o maior erro histórico da humanidade, é a gente começar a alterar nosso genoma. Então, ela é uma grande naturalista, como a gente tem hoje, às vezes, um casal vegetariano e outro que come carne, as disputas vão ser em relação à alteração de genoma. E aí, Miguel e seu estagiário precisam ajudar essa questão. E aí, mais uma vez, o papel do advogado. Eu não consegui chegar a uma conclusão de como resolve isso. Espero que Miguel, daqui a 20 anos, resolva. E a ideia é essa. Então, qual que é a mensagem que eu tenho? O advogado sempre vai ser indispensável, mas a advocacia daqui a 20 anos vai ser completamente diferente do que a gente tem hoje. É um exercício, pode ser que esteja besteira, pode ser que daqui a 20 anos a gente veja esse vídeo, se a Thomson não perder as gravações, e a gente cruza os dados e verifica se alguma coisa delas aconteceu. Bom, basicamente é isso, pessoal. Meus contatos. A ideia, a gente tinha conversado aqui no evento, era fazer mais um diálogo. Então, foi muito mais para estimular as questões, mas a ideia era ouvir, compartilhar e quem quiser falar ou perguntar, estou super à disposição. A ideia é até ser aberta a roda, é para a gente trocar ideia mesmo. Faz sentido aí para vocês? Como que você acha que o judiciário vai ficar nessa história? O que vai acontecer? Eu acho que o judiciário ele tem seu papel. Assim, a gente está num momento de crise grande do Estado, né? Então, assim, quando você vai vendo essas questões, por exemplo, o que vai ser do Estado, né? O Estado vai tributar? O Estado vai criar criptomoedas que nem o Japão ou o Estado vai parar de tributar? Se o Estado não criar sua própria criptomoeda, como é que ele vai tributar? Como é que ele vai bancar? Será que vai acabar o Estado? Aí quando você pega em Marte, vai ser privado? Então eu acho que tem uma questão do Estado, vai perder um pouco de prestígio, ele hoje já perde, né? Tem uma crise de legitimidade, mas o judiciário se mantém, mas eu acho que para questões muito restritas e uma tendência de quase nada chegar, porque você vai ter métodos alternativos de conflito que vão fazer muito mais sentido. Então eu não vejo grandes litígios em 2037. Ou seja, o juiz vai acabar, então? Não. O advogado vai ter juiz? Não. Você que tá falando. É o Rafael da Jurídico Certo, CEO aqui, que tá falando. Eu não... Espero que não... Eu
acho que não, mas eu acho que tem uma tendência de você diminuir. Eu acho que o juiz, eu vejo o juiz, tanto como advogado, na minha opinião, que muda com a tecnologia, é um retorno a alguma coisa que era dentro da origem. Então, se você pegar o juiz, a figura do juiz, do sacerdote, que é aquela figura que decide a questão no aspecto tribal, era uma pessoa que tinha que ter uma relação quase transcendental, né? Então, você pega os primeiros pajés, ou qualquer tipo de sociedade um pouco mais primitiva, e tinha uma relação quase transcendental para chegar às decisões. Então, era muita reflexão, as decisões eram bem tomadas. Eu acho que nessa nova realidade, só chega no judiciário, que é muito específico, você tem juízes muito capacitados, filosóficos, que dão soluções para questões como essa. Então, alteração de genoma, e gera um leading case que se repete e ele não precisa colocar a mão. Então, acho que o juiz ele volta até aquela visão nobre de ter oportunidade de refletir, pensar com carinho, que hoje não pode porque a coisa é de massa. Da mesma forma que o advogado. Então, o advogado ele vai estar tratando de questões delicadas com muito mais tempo. Eu não acho que morre a figura. Eu acho que desde que a humanidade é a humanidade, tem alguém arbitrando o conflito de alguma forma e tem alguém defendendo o interesse de outros. Mas isso, na minha cabeça, muda a forma de ser feito. Porque, em última análise, é isso, né? Você tem conflitos complexos. Tem uma visão, assim, esse foi talvez uma das discussões que a gente tem tido muito na B2L, que é o seguinte: essa discussão de Lotec foi muito boa, que veio nesse ano. Eu acredito plenamente que a gente está vivendo o início do processo. Se a gente começar a pegar as curvas de gente usando plataformas como Sem Processo, Jurídico Certo, tudo, você vai vendo que o produto, todos eles estão crescendo, muita tecnologia nascendo, muito produto novo chegando no mercado, então isso é muito bom. Por outro lado, teve uma comunicação um pouco equivocada da mídia no início, de que vai acabar com o advogado. Primeiro que isso não existe hoje, de forma bem razoável, assim, cá entre nós não tem. E quando você conversa com pessoas de inteligência artificial profunda, e não só para advocacia, mas de profissões gerais, o que tem o entendimento é o seguinte: a máquina vai substituir trabalhos humanos cada vez mais. Isso é fato. Mas trabalhos braçais e trabalhos repetitivos. Tudo que o ser humano não é bom, a máquina é. Então você quer disputar cálculo matemático, uma calculadora da esquina, ela vai fazer mais rápido que você. Então, análises numéricas, análises gráficas, tudo isso, o computador se presta. Mas você vê, até hoje, a robótica, no nível muito avançado, ela tem dificuldade a mexer os dedos como o ser humano mexe. Então, tem questões, e esse que é meu ponto em relação à advocacia, em relação ao judiciário, que você tem algumas questões que a máquina não decide e nem vai decidir. Assim, daqui 100 anos, se ele tivesse me pedido para falar 2117, eu nem me atreveria. Eu acho que 20 anos é uma coisa muito ousada. Então, daqui 100 anos eu não tenho a mínima ideia. Mas, do ponto de vista prático, ainda que a inteligência artificial avance muito, você ainda vai ter que ter alguém controlando, vai ter que ter alguém cuidando das questões delicadas. Então, lidar com o interesse de outros é uma coisa que só o humano faz. Pensar em questões muito críticas é só o ser humano que faz. Então, o ser humano ele não perde o prestígio. O que ele faz é mais foco e aí ele perde, talvez, todo esse tempo que... O grande problema... É isso. Hoje, se você comparar o que nós advogados, na maior parte do tempo, fazemos com o que era advocacia há 100 anos atrás, um advogado de 100 anos atrás diria que o que a gente faz não é advocacia. Porque, assim, quanto parte do teu tempo você está pensando mesmo na causa, no interesse do teu cliente? A maior parte do tempo é copy cola, trabalho repetitivo, são gestões de números. Então, assim, isso, na minha opinião, isso é que degradou um pouco a advocacia. A gente tem um problema no Brasil, que a gente tem um número de profissionais muito grande, então vai ter um desafio, mas se você pensar hoje, a gente está falando de 1 milhão de advogados do Brasil. Quantos efetivamente advogam? 500, 600 mil? Desses 500, 600 mil, quantos fazem trabalho de advogado mesmo? Técnico, de análise, com tempo, de um cliente? Muito pouco. A maior parte dos advogados hoje, no mercado, já fazem trabalhos que, na minha concepção, não são trabalhos de advogados. Operacionais básicos. E isso cria os estímulos. Na minha opinião, isso joga o trabalho da classe geral para baixo. Porque a pessoa começa a olhar e fala, pô, advogado é aquele cara que faz aquilo. Então, eu acho que vai ter uma valorização da profissão, dos bons profissionais. Então, eu não acredito muito nesse ensino jurídico brasileiro hoje, que você tem 1.200 faculdades, curso formatado lá, dá aula num teatro de noite sem nenhum tipo de qualidade, o professor está desesperado porque ele ganha hora e ele tem que dar 15 horas por dia, é tudo repetitivo. A advocacia é uma profissão nobre, é quase uma arte na minha concepção. Então, ele dá com o interesse de outros. Então, eu vejo o advogado futuro com uma base filosófica muito maior e é o retorno do que era. Você pega os advogados de 50 anos atrás, o cara falava 5 línguas, o cara tinha feito curso de filosofia, ele não decidia as questões com base em achismo, o cara tinha fundamento. Então eu acho que isso volta no futuro. Eu acho que não só para a advocacia, para as outras profissões. Então o valor do ser humano no século XXI é empatia, criatividade, capacidade cognitiva, que são as coisas da beleza da humanidade. Só para dar um exemplo, né? Na outra palestra eu falo muito do Waze, que o Waze controla as cidades e tudo. Cara, eu cheguei aqui em São Paulo segunda, tava um caos, não sei se vocês pegaram esse trânsito.
Aí eu perguntei, achei que era show do YouTube, por causa do aeroporto, não sei o quê. Cara, saiu uma notícia de que o algoritmo do Waze deu um problema e causou um engarrafamento de mais de 3 horas. Pro mesmo lugar. Então você vê o seguinte, olha o poder que o Waze já tem hoje na nossa sociedade. Isso cabe ao judiciário. Isso cabe aos advogados pensarem quais são os limites, porque a gente está falando de algoritmo. E quando o carro for autônomo? E aí eu estava ontem em Porto Alegre discutindo esse tema num outro evento, e um advogado muito inteligentemente levantou a bola. Cara, então se determinada pessoa perder um voo, perder uma reunião de trabalho, todo mundo aciona a companhia aérea. A companhia aérea tem direito de regresso contra o Waze? Faz sentido? Ela deu causa, não deu causa? Aí entra contra quem? Contra o Waze? E a responsabilidade de quem? De quem fez o software? Então assim, isso está começando na humanidade a pensar. É um primeiro caso para a gente começar a refletir. Mas quantas questões vão surgir? Alteração de genoma, impressora 3D, o Hyperloop, carro autônomo. Então assim, vão ter muitas questões sensíveis e as soluções não estão postas. E aí, também do ponto de vista de crise de Estado, a gente já não vê o Estado hoje conseguindo acompanhar. Então você vê hoje, por exemplo, semana passada a CVM lançou uma nota de que o ICO pode ser regulamentado pela CVM. Não disse nada com nada. Amanda, não sei qual é a interpretação, mas na minha opinião não regulou em nada. Ela só segurou um pouco o movimento porque tinham empresas brasileiras querendo fazer o ICO. As empresas com quem eu converso já falam que vão fazer na Suíça. E aí você pega a Suíça, um puta mercado bancário, já viu que o negócio é ICO. Então o Brasil está atrapalhando de certa forma o desenvolvimento, está jogando dinheiro para fora do país, mas a regulação está muito atrasada. Então cada vez vai ser mais. Você acha que hoje não tem uma regulação clara em relação a veículos privados no modelo Uber? Alguém consegue acreditar que o legislador tem poder de proibir o Uber ou qualquer um desse modelo no Brasil? Eu não acredito. Porque se tirou o Uber, vai continuar, porque as pessoas já compraram. Então, o legislativo ele é atrasado. O judiciário é moroso e não está vivendo o mercado, não tem a compreensão. Quem é que vai dar as grandes decisões em relação às questões da humanidade moderna? Advogado, cara. Advogado. Você vai ver que a regulação que vai se dar em relação a carros privados é certamente alguma ideia que algum advogado deu lá no início. Então o advogado ele vai ter que trabalhar com um universo de pouca normatividade, muito principiológico, muito ético-filosófico. Então a aproximação do direito e da ética vai ser cada vez mais profundo. Então a gente vai ser dilemas morais a cada momento e vai caber esses profissionais novos do mercado terem tempo para analisar isso. Então para você analisar se você pode trocar o genoma de uma criança e fazer com que ela nasça de olhos azuis, você vai ter que se basear em Aristóteles, em Platão, em São Tomás de Aquino. Você vai ter que ter tempo para ler tratados, porque a humanidade já gerou muitas questões, muitos trabalhos. Mas hoje alguém consegue parar para ler Platão? Porra, o teu escritório passa por cima de você, né? Assim, você não consegue ler nem a bula do teu remédio. É isso. Então, assim, a gente vai talvez permitir que essas questões sejam tocadas pela tecnologia e o advogado vai fazer o trabalho que ele estudou. Então, a pessoa que entra na faculdade de Direito hoje, alguém que quer ser juiz, a não ser quem tem interesse, obviamente, pelo concurso, mas a pessoa que ela é vocacionada, ele quer decidir grandes questões, ele quer contribuir com a humanidade, ele é vocacionado, ele tem propósito, e eu acho que o futuro permite esse propósito, permite que as pessoas façam isso. É porque o Estado ele tem sempre esse desafio, né? É que nem você imaginar. Imagina, por exemplo, agora, olha do táxi. É completamente diferente, mas você pensa o seguinte, o táxi hoje, qual que é o projeto do Dória e de outros governantes do Brasil, do Crivella no Rio? Ele quer criar um aplicativo estatal para fazer com que os táxis rodem pelo aplicativo. Cara, essa discussão está no mínimo 5, 6 anos atrasados ao que aconteceu no mercado. Então revolucionou, aí o Estado entende. Então o Estado se renovar por si só é muito desafiador, especialmente no Brasil. Você tem a estabilidade das pessoas que ali trabalham, você tem um sistema de licitação, então é muito difícil você supor, até tem cases, por exemplo, tem um projeto da Sapiens, que é o pessoal da AGU, que fez automação de documento para fins de causas previdenciárias. Super bonito o projeto, mas de maneira geral, tirando as excepcionalidades, quem tem uma tendência de fazer isso é o mercado, porque o mercado está querendo objetivar lucro, ele tem um estímulo econômico e uma possibilidade de alteração. Então o que eu vejo hoje de conflitos? E é muito claro para mim. Do ponto de vista dos grandes conflitos, a arbitragem se firmou. Então a arbitragem, em última análise, falemos baixo aqui, porque essa expressão talvez seja mal interpretada, mas em última análise ela é uma forma de privatização dos conflitos. E que está sendo adotada por grandes escritórios e grandes empresas. Se você for pegar nos maiores escritórios do Brasil, a grande aposta deles de faturamento é a arbitragem legitimamente, porque é um empoderamento. Se eu dependia anteriormente de um juiz que sei lá por que decide, quais são os critérios, tem muito pouco controle, hoje eu posso ser árbitro como advogado e eu posso atuar naquilo ali. Excelente mercado. E você vê as câmaras brasileiras se fortalecendo com pessoas de muita capacidade, dando soluções para o cliente, só que em causas muito grandes. Então, por exemplo, algumas câmaras, causas abaixo de 20, 40
bilhões, não faz sentido você fazer uma arbitragem. E aí o que é o grande problema do Brasil hoje? São essas ações menores. Ação trabalhista, ação de consumidor é o que é muito repetitivo e você não tem capacidade de arbitragem. E aí vem esse movimento de ODR. Então a gente tem várias plataformas. Hoje, na nossa associação, nós somos 7. Então, assim, aí cada uma tem uma tese. Então, algumas, por exemplo, mediação online, o mediador acreditam que a tese de abrir uma janelinha e fazer com o mediador. É uma tese que pode prosperar. A gente, no Sem Processo, acredita numa plataforma exclusiva para advogados. Então, existe. É a nossa plataforma. Entre lá. Qual que é a nossa ideia no Sem Processo? Que advogado é uma plataforma exclusiva para advogados. Você só entra no Sem Processo se você passar na prova da OAB. Então você tem que ter OAB válida. Então a perspectiva é, eu acredito na tese que advogados conseguem chegar em acordos, principalmente advogados 4.0 com essa perspectiva. Mas seja como for, seja o nosso modelo, o de mediação ou qualquer outro que surja, tem uma tendência muito grande que a maior parte dos conflitos que hoje são resolvidos no judiciário passa a ser resolvidos por plataformas de ODR. Então, isso vai fazer com que o judiciário já de cara diminua um pouco as demandas. Então, eu acredito muito no escritório de menor porte, assim, eu tenho falado muito isso. Da boutique. Aí eu acho isso. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a especialização, eu acredito, o que aconteceu, né? Você tem os escritórios grandes, só que eles são muito custosos, são muito caros, investem muito em mármore, em custos altos, e os clientes corporativos não estão dispostos. Então esse tipo de advocacia, e aí, o que você tem hoje com a tecnologia, com a oportunidade? Você faz uma boutique. Quantos advogados a gente não vê saindo de grandes bancas, sócios de uma área, ele entende o seguinte, cara, por que eu vou ficar aqui com 300 pessoas, dividindo, eu acho que eu posso ganhar mais ou menos, por reunião de sócio de 50, por que eu não faço a minha boutique focada aqui em consultivo trabalhista, consultivo tributário, trago o pessoal que eu gosto mais, boto todo mundo como sócio, crio o meu ambiente de trabalho muito mais saudável, todo mundo se gosta, todo mundo se respeita. Então eu vejo muito isso. Eu acho que a especialidade ela cresce nesse novo universo, porque na medida, a Amanda, eu sempre falo isso, mas é verdade, a Amanda é a maior especialista hoje de Bitcoin e blockchain, do Rio Grande do Norte, de Natal, atende cliente que é do Rio Grande do Sul. Então por que ela está conseguindo isso? Porque a especialidade, ela conhece muito de uma determinada área. Então eu acho que o regionalismo, ele pesa menos, então isso impacta o escritório menor, aquele poder de barganha que você tinha de conhecer aquele judiciário local, talvez isso se mitigue e ganhe os escritórios menores com um nível de especialidade maior. Mas eu acho que a pessoalidade ela ganha também. O grande valor do escritório passa a ser atendimento, é empatia, é confiança, isso não morre. Agora o advogado ele tem que ser efetivo, porque não adianta nada eu confiar em você, ter um relacionamento pessoal e aquele advogado do teu lado entregar um caso resolvido em 10 dias porque ele usa uma plataforma de acordo e você demora 2 anos. Então eu acho que as plataformas elas ajudam a nivelar todo mundo tecnologicamente e isso é muito bom porque ela empodera. Então isso permite, por exemplo, tem uma discussão e ela é muito sensível, eu nem gosto de entrar muito nela de forma pública, que são as plataformas de marketplace. São as plataformas que conectam cliente com advogado. E como a gente tem restrição hoje na OAB em relação à contratação, todas as plataformas hoje existentes, então o Jus Brasil, o próprio Rafa, todo mundo se adequou. Todas elas estão em conformidade com o Estatuto da OAB. Mas existiria uma oportunidade muito maior se o Estatuto fosse alterado, que seria oportunizar mais ganho para os advogados. Então eu vejo boas plataformas de conexão. Por que não? Por que não potencializar mais a Amanda, que sabe muito de Bitcoin, e expor ela para o Brasil, para que todo mundo que tem um problema de Bitcoin lá no Goiás ache ela com maior celeridade? Eu acho que isso empodera o advogado e não ao contrário. Mas é uma discussão que a gente nem entra hoje, porque é uma vidraça e é muito sensível na advocacia, mas eu acho que ela valoriza o próprio advogado. Mas seja como for, eu acho que o escritório menor ele ganha espaço, aí eu acho que tem um valor interno de conseguir conectar. Escritório, em última análise, é o quê? É captar e executar bem. Como é que você capta bem? Exposição, e eu acho que isso muda. Então, ter especialidade, plataformas que te ajudem a captar. Imagem, isso aí, conectar e conexões, eu acho que é um ambiente muito de conexão. Então eu sou um escritório trabalhista, chega uma casa alcível de um cliente meu, eu tenho que ter um parceiro, então eu vejo também as plataformas ajudando, eu vejo esse movimento de um mega escritório em rede, como se fosse você passando para quem tem capacidade, atendendo e fazendo macro redes de alguns conceitos. Então isso eu vejo, mas eu acho que e tem um aspecto de conseguir lidar com esse novo advogado. Então o Miguel lá, ele só vai ficar no escritório que consiga botar brilho no olho dele, que ele consiga ver valor, que ele consiga ver propósito, que ele consiga ver ascensão profissional. E aí é um desafio de gestão de pequenos escritórios. Porque o grande escritório ele vende a marca e ainda tem muita gente que compra. Então tem o cara que sai da faculdade e fala, pô, eu vou lá naquele escritório Y porque ele é bonitão, tem mármore, pô, vai me trazer uma exposição. Só que o que a gente já vê nos grandes escritórios? Turnover.
O cara fica lá, 2 anos, ganha o carimbo, e aí, meu irmão, vou botar no meu currículo, ex-advogado não sei o que, vou vender minha vida. Mas o menor, ele tem mais esse desafio, por outro lado, ele tem essa oportunidade. Então eu, particularmente, vejo escritórios com ambiente mais descontraído, com uma relação mais horizontalizada, ambiente que o cara se sente mais em casa, porque você vai aqui em São Paulo, por exemplo, você vai na Cabify lá, você vê um ambiente de trabalho, você fala, mas é uma empresa de tecnologia. Não é, aquilo ali é uma tendência mundial. Então assim, o Google, quando começou a botar bonequinho, brinquedinho dentro do escritório, né, você lê os livros, as pessoas que entravam no Google achavam a coisa mais bizarra do mundo. E você vê hoje no mundo é tudo coworking, é tudo aberto, é open office. Eu vou muito para departamento jurídico para apresentar o Sem Processo, você vê todo o departamento jurídico em open office. Se você pegasse há 10 anos atrás, o cara estava na sala. Isso precisa chegar no escritório. O escritório open office, aberto, que você tem uma relação de hierarquia, a mentoria, as lideranças dos escritórios, que em regra são mais velhas, elas têm que vir como mentor, não como chefe. Ninguém está mais disposto a viver no mundo hierarquizado de que manda, faz. É um mundo de conquista. Vamos debater junto, de inspiração. Então acho que isso muda muito e eu vejo o escritório. Então você pega o WeWork aqui, eu recomendo muito quem não teve a oportunidade de ir. Cara, é uma experiência. Não sei se vocês já foram. Vão no WeWork, cara. Assim, é um negócio, é uma experiência antropológica. Você entra lá, cara, e aí você pega o WeWork, é um coworking. O WeWork já tem valor de mercado de mais de 30 bilhões de dólares. Você vai para Nova York, em cada esquina tem um WeWork. Já chegou, tem em São Paulo, na Paulista e na Faria Lima. Aí você entra no WeWork, cara, você entra lá, é totalmente diferente de qualquer cowork. Eu não chamo aquilo de coworking, é uma experiência sociológica diferente. Você entra lá, tem uma chopeira, uma máquina de café, tudo aberto. Para quem tá dentro do teu pacote. E você fala assim, cara, isso nunca vai dar certo. Parece um lounge o negócio. Com música, assim. Você fala, cara, aqui. Aí você entra pra dentro, tem as salas. Você fala, cara, ninguém vai trabalhar. Aí você começa a ver, tá Porto Seguro lá, tá EDP lá, tá a Kaizek, que é um fundo. Você vai vendo pessoas muito sérias trabalhando lá, startups misturadas e todo mundo no mesmo ambiente. Então, quando você ia conceber que a Porto Seguro ia se dispor a trabalhar num ambiente que tem uma empresa de energia ao lado, mas não, porque ela vê o valor da conexão. Pode ser que ela está com um problema ali de segurar uma questão de energia e ela está tomando um café com o cara da EDP, ela surge um novo produto. Então, a gente está andando para o mundo colaborativo e os advogados têm que ser. E a gente, por essência, não é. Porque o advogado, ele tende a ser brigão, ele tem que aparecer mais, é quem está com a roupa mais bonita, o outro escritório nunca é bom porque não é o dele, e a gente vai ter que mudar esse mindset de agressividade e de competição plena com um ambiente mais harmonioso, porque a sociedade pede isso, os clientes pedem isso. O cliente não quer mais chegar no advogado e falar, pô, aquele é o cara brigador que ganha o processo daqui 5 anos. Eu tenho a minha visão de sem processo. Assim, eu vejo muito, eu particularmente, eu volto a dizer, sem chapéu completo da B2L, porque eu nem posso falar isso, porque eu represento hoje como instituição todas as organizações. Mas eu, Bruno, pessoalmente, tanto é que eu tenho sem processo e é que essa forma. Eu não acredito muito em conflitos de baixo valor, a necessidade de você criar janelas. Criar botar um mediador no meio. Eu acredito muito na mediação para conflitos mais sensíveis. Eu acho que em conflitos mais básicos, de consumidor ou trabalhista, eu acredito na negociação direta envolvendo o advogado. E aí você pergunta, tá rodando? Hoje a gente no Sem Processo está fechando milhares e milhares de acordos. Então assim, a gente tem 2 formas de atuar. O advogado, antes de ir na justiça, ele insere a petição dele na nossa plataforma e a gente busca a empresa por um acordo. E aí por que funciona hoje? Porque o advogado já tem a petição, quando a gente manda para a empresa, a gente fala o seguinte, empresa aérea Y, o advogado já preparou a petição. Caso você não busque o acordo, ele vai entrar na justiça. Então isso cria uma urgência. Mas não tem mediação, a gente negocia por dentro da plataforma, um chat. Então, na verdade, eu acredito muito mais em comunicar, botar advogados comunicando do que qualquer outra coisa. Eu acho que, na minha opinião, essa é a solução do conflito no Brasil. Com 1 milhão de advogados, pessoas competentes. Então, eu acho que tem uma resistência do advogado não querer entrar em mediação, porque ele acha que ele vai perder espaço. O mediador é que vai ser o grande prestigiado. Por isso que a gente acredita numa plataforma única. E acontece muito do outro lado das empresas procurarem advogados pela nossa plataforma. Então hoje, por exemplo, a gente está rodando milhares de casos. Tem uma construtora, tem uma empresa camisaria. Então o cara pega um bolo de ações, convida os advogados no Brasil e começa a negociar. Então eu acho que a chave para a resolução de conflito é comunicar. Mais do que qualquer coisa, e na minha opinião, conflitos de baixo valor, comunicação mais célere e objetiva. É chegar para o advogado e falar assim, estou vendo tua causa aqui, você sabe, quanto você acha que você vai ganhar da jurisprudência? 7? Estou disposto a pagar 5. Quer receber aqui ou daqui a 2 anos 7? O advogado fecha. E isso não é futuro, isso é presente, tanto é que a nossa plataforma tem crescido a números surreais. Assim. Estatisticamente, o retorno tem sido positivo. Muito. Depende muito da proposta de acordo da empresa, do valor envolvido, mas a gente já fechou acordo de 1 milhão, cara, dentro da plataforma. Não só baixo valor, mas também
Depende da empresa, e é por isso que eu acredito no advogado. O consumidor tem um desafio, porque o consumidor está emocionalmente envolvido. Então, se teve um problema com uma companhia aérea e perdeu o casamento da tua irmã, você vai ficar completamente revoltado, você não vai sentar. Se o cara te oferecer 10 mil reais, você vai achar que você não quer, porque você quer ser vingado. Agora, se você é um advogado e você sabe que a jurisprudência naquele caso, para perdas de voo, para ocasiões especiais, naquela vara é de 5 mil reais... 7 mil reais, você aceita 5 mil por acordo, porque você está frio. Por isso que o advogado é indispensável. Ele lida de maneira fria de interesses de terceiro. Por isso que a gente acredita no sem processo, mas só o futuro dirá, né? Que é? Na verdade é uma plataforma de comunicação de advogados. A nossa grande visão, o propósito é o seguinte: conectando advogados, a gente chega a mais acordos. Esse é o nosso propósito. A gente quer ser o LinkedIn de advogados, o Facebook de advogados, criar um ambiente. Cara, hoje, qual que é o custo que a gente pede para advogado? Aguarde 10 dias. 10 dias. Você está com a petição pronta? Aguarda 10 dias. Quanto tempo vai demorar isso na justiça? 2 anos. A gente está no efeito rede. Então, obviamente, tem empresas que não aceitam acordos nossos. Mas toda vez... E aí, isso é um valor legal da nossa rede. Toda vez que um advogado se dispõe a colocar um caso, ele nos ajuda a convencer a empresa a fazer isso. Então, a gente está vivendo uma mudança disruptiva. No início, eu tinha uma visão... E aí, a minha cabeça foi mudando, trabalhando muito com tecnologia. Eu não era um cara 100% colaborativo. Eu era advogado eminentemente de mineradora. Então, assim... Eu estava um pouco no lado, um pouco diferente da força. Mas o que eu comecei... Então, assim, a minha visão no início, eu quero botar todos os advogados. Não, modelos disruptivos, cara, não foi todo mundo que no primeiro dia se dispôs a pegar um carro de um terceiro e entrar num carro de um alguém privado. Ninguém pegou o iFood no primeiro dia. Ninguém usou o WhatsApp. As mudanças disruptivas são mudanças culturais. Então, você tem que ter o early adopter, você tem que ter a primeira empresa que se dispõe a fechar um acordo, você tem que ter o primeiro advogado que se dispõe a perder aqueles 10 dias para tentar um acordo, e isso você vai criando a onda. Então, por isso que a gente vê hoje efeito rede, a coisa vai orbitando. O Cristiano, que está até aqui prestigiando, que hoje é nosso sócio na Future Law, como eu falei no início, que é essa plataforma. Até o Miguel foi aluno da Future Law, perdeu essa parte. Mas o Cristiano, cara, eu quando comecei esse processo no primeiro semestre de 2016, eu peguei o LinkedIn e mandei para umas 200 ou 300 executivos jurídicos. Cara, queria apresentar uma plataforma para reduzir custo. Eu peço para o advogado inserir a petição inicial antes na justiça. Você não quer me receber, eu vou tirar custo teu, vai ser uma forma mais legal. Cara, mandei para os 300. Só 2 pessoas me receberam. Cristiano da Localiza, era o diretor jurídico da Localiza, e o pessoal da Golden Cross. Cara, fui lá com o Cristiano olhou toda aquela loucura, falou assim, cara, esse cara é louco, mas pode funcionar. Cara, a gente começou a operar, reduzimos muito o custo da Localiza, geramos valor, o advogado do outro lado conseguiu entregar para o cliente dele, o cliente saiu satisfeito, a empresa economizou valor, ganhou um ganho de imagem, é uma empresa inovadora, que era uma empresa de locação de carro, que é um mercado que está acabando, conseguiu se inovar e hoje está sendo líder no Brasil em locação e modernização. Você vai lá com o celular e abre o carro. O Cristiano levou o nome da empresa como uma iniciativa moderna, inovou numa área que ninguém inova. Então é valor. Mas aí o que eu falo? Meu sonho era óbvio que eu queria 300, 500 empresas que hoje eu tenho desde aquele dia, queria, mas não conseguia, porque nem todo mundo quer ser early adopter. Nem todo mundo. E principalmente no ambiente jurídico. Eu lido muito com tecnólogos, por exemplo, o nosso time de desenvolvimento, o Gabriel, que é um cara genial. Se você falar para ele, Bruno, tive uma ideia, o Gabriel tem um produto novo que está lançando, ele já se inscreve para ser o primeiro a usar. Os caras de tecnologia são ávidos por inovação. O advogado é ávido por não inovação. Ele só vai quando todo mundo vai. Então ele fica esperando. Então você tirar os primeiros, mover as primeiras peças é o mais desafiador. Mas o que está acontecendo no mercado que a gente está vendo? As Lotex vieram, a gente criou a B2L. Por que a B2L funciona? Porque a gente tem 60 empresas de tecnologia, de empresas que estão há 30 anos no mercado e empresas novas. Porque a gente é horizontalizado, porque a gente acredita em cooperativismo. Qualquer um vai lá, se inscreve, cria um grupo, faz um evento, fala com todo mundo, quantas conexões. Então, na minha opinião, é muito claro que o mundo é cooperativo hoje. YouTube, Facebook, Uber. Por que o Uber hoje está tendo uma crise mundial? Porque ele perdeu um pouco a perspectiva colaborativa. Ele começou a botar pagamento dinheiro, ele começou a permitir algumas práticas que tem muita gente que já questiona. Aí já tem assalto, aí o motorista não gosta, ele vai quebrando. Então, da mesma forma que sobe, derruba. Então, você tem que ser muito ligado aos teus princípios, a propósito. Isso não é uma coisa secundária, é o valor. Então, é efeito rede. Então, quanto tempo vai demorar para a gente, sem processo, outra plataforma? Espero que a mediação seja um caminho. Não acredito particularmente, como tese de negócio, mas admiro. Pô, você pega a Camila, por exemplo, da mediação online, que eu tenho mais contato, pô, super profissional, cara, a galera muito legal, a cabeça querendo contribuir com o mercado. Vai se propor uma parte, vai pegar a mediação, outra parte sem processo, outra parte... A gente vai mudar. Eu acho assim, a advocacia está mudando e, como eu disse, por mais que a gente veja barulho de Lotec, talvez as pessoas aqui estejam mais próximas desse centro nervoso, o mercado ainda está muito no início, cara, muito no início.
Se vocês acham que botar 1.500 pessoas no evento da Starts, não sei quem teve a oportunidade de ver, aquilo ali, putz, já é uma grande game changing, a gente ainda, quando a gente pega nas curvas e de todas as plataformas a gente discute, vai vendo contratação, não sei o quê, cara, a gente está no início assim, do processo. Então hoje a gente está fechando milhares de acordos no Brasil sem processo, amanhã a gente está fechando milhões. Então, assim, a curva vai crescente. Cara, eu entrava às vezes escritórios me chamam para ir, vamos tomar um café, eu ouço com uma frequência, pô, graças a Deus eu não vou estar mais aí nesse mercado. As pessoas falam, amigo, é 2 anos. Cara, o Rodrigo, que é um outro amigo nosso, que é outro também, o Rodrigo, a gente falando lá, o cara do Tozini, sócio lá de mercado de capitais, falou, não, venha Lotex, quero ouvir vocês. Foi o primeiro evento que a gente fez quanto movimento. Cara, o Rodrigo foi lá, pegou a automação de documento, o pessoal lá, algumas empresas, começou a automatizar, gerar minuta rápida. Cara, ele faz um contrato social hoje em 1 segundo. Teoria dos jogos. É difícil achar o primeiro Rodrigo. É difícil achar o primeiro Cristiano. As primeiras pessoas que abrem a cabeça. Agora o Rodrigo fez, cara, ele consegue cobrar menos, porque ele tem mais celeridade. Aí ele pega os advogados que trabalham lá com ele hoje, que era o advogado júnior, que era o cara que tinha que estar com copo e cola, sabe o que ele faz? Vai lá no evento da Case que tá tendo, vai conversar com o startup. Porra, o moleque entra, o cara recebe milhares de currículos. Então você vê como a roda vai girando. E aí o efeito disruptivo é isso. No dia que você entra num Uber e vê que o negócio é legal, acabou, brother. No dia que o cara usa o sem processo e fecha o acordo, acabou. No dia que a empresa vai lá e fecha o acordo, então assim, os movimentos disruptivos, eles têm o desafio, mas ele ganha velocidade num determinado momento, porque ele tem um efeito contaminante, porque no final é o valor da ideia. Então você fecha o acordo, você nunca mais vai tentar, na tua vida vai estar na tua cabeça, cara, vou tentar 10 dias antes. Se eu perder em 9 e conseguir um acordo, tá valendo, porque já é um valor que eu trago para a mesa. Então essa mudança, ela tá acontecendo. A gente está vivendo o momento inicial das Lotex e se preparem, porque num prazo de 1, 2, 5 anos, então, esquece, cara. Vai ser um negócio, o cara que está no o escritório hoje não vai ser você não vai reconhecer o que é o escritório da advocacia daqui a 5 anos. Vão ser ambientes abertos, vão ser ambientes mais democráticos. A advocacia, por essência, é um ambiente muitas vezes sexista, é um ambiente muitas vezes racista, é um ambiente muitas vezes fidalgo, vaidade, e isso tem que acabar. Então, assim, tem que ter mais representação étnica dentro dos escritórios. A maior parte da população não é branca e a maior parte dos escritórios são. Tem que ter mais mulheres empoderadas, se você for ver o número de sócias mulheres. Então, isso vai mudar, porque isso já mudou em todas as empresas. Você entra numa Cabify, numa 99, numa Nubank, você vê a Guia de Bolsa, que é uma empresa que começou com um aplicativo, levantou 175 milhões de reais mês passado. O iFood já vale mais de 1 bilhão, o Nubank virou banco. Vai ver como é que é o Nubank. Compara o staff do Nubank e do Itaú. Então, assim, o novo mundo é isso. E não dá para conceber que nesse novo mundo, o cara do Nubank, que está lá trabalhando, que acredita em igualdade e tudo isso, ele não quer um escritório com mármore na parede, cara. Não quer. Então, assim, os próprios escritórios, se não se renovarem, beleza, vai trabalhar lá com uma petroleira, você ainda vai ganhar dinheiro. Ainda tem dinheiro na mesa. Mas aquilo ali, cara, em pouco tempo acabou. Energia solar, o preço caindo. Então, a transformação do mundo está nos levando para uma nova dimensão, para uma nova percepção de realidade. O advogado vai ter que se entrar nessa nova forma. Minha visão mais geral, tá? Isso, acho que eu nunca compartilhei dessa forma, mas eu tive um racional aqui de como eu enxergo a situação. O problema do Brasil não é só ter muito advogado. O problema do Brasil é ter muito advogado não vocacionado. Então, qual que é o problema do Brasil hoje? O problema do Brasil é o seguinte: o moleque faz 17 anos e é obrigado a fazer vestibular. Ele gosta de história, gosta de geografia, não gosta de matemática, não gosta de biologia. E não tem a mínima ideia do que ele vai fazer da vida. Os pais dele falam assim, cara, faz direito, porque é um puta campo, você pode fazer concurso público. E aí o cara entra na faculdade, não gosta muito, mas é uma faculdade que é relativamente fácil de levar nas coxas, ele chega no final e se forma. O problema do mercado do desemprego é pessoas não vocacionadas. Sempre vai ter espaço e muito para pessoas vocacionadas. A Amanda é excelente profissional, lá do Rio Grande do Norte, gosta pra caralho de Bitcoin, sabe muito disso, é melhor do que qualquer um porque ela se propôs a estudar. Então eu acho que a questão de mercado, ela passa por uma coisa muito ruim que aconteceu no mercado brasileiro, que foi uma vulgarização do ensino jurídico e uma vulgarização da escolha do curso de Direito. Então eu acho que vai ter já tem hoje. Quantas pessoas se formam em Direito e não exercem a profissão? Isso vai continuar exercendo. Então assim, porque são pessoas que não são vocacionadas. Esse cara sequer deveria se formar. Ele não é advogado, cara. Ele não lida com interesse. Ele não vira uma noite com o problema do cliente. Ele não tem coração de advogado. Então assim, quem tem coração de advogado vai ter que entender que coração de advogado nesse novo mundo é querer trabalhar. O teu objetivo de cliente tem que ser o iFood. O teu objetivo de cliente tem que ser a Nubank. São as empresas que estão crescendo que vão crescer. E para você atender elas, você vai ter que ter uma forma diferente. Mas aquela vida do advogado de se entregar, ele vai ter plataforma tecnológica, ele vai automatizar a gestão de um contrato, ele vai ter analytics para saber qual é a chance de perda, ele vai ser muito mais analítico e menos subjetivo, mas eu acho que a vida do advogado, esse coração de querer exercer o interesse do cliente, brigar, que é um dos aspectos mais bonitos da nossa profissão, que às vezes as pessoas não pensam. O advogado que é vocacionado é aquele cara que vive pelo seu cliente, cara. O bom advogado é aquele cara que trata mal as suas causas.
porque ele não tem tempo para as outras causas, ele tem a causa do cliente. É uma visão nobre. Então, eu acho que isso se mantém. Agora, obviamente, do ponto de vista de automação, porque é o que eu estou te falando, hoje, se você pegar uma parte expressiva do mercado que se auto-intitula como advogado, é considerado advogado até pelo escritório, não deveria ser. Você pega em países em que o curso de direito tem uma barreira de entrada, é mais difícil, ou tem menos faculdade, o advogado exerce a profissão nobre, cara. Aquela profissão ali é exercida por um paralegal, e não tem nenhum demérito nisso. Mas o cara é paralegal, a perspectiva é fazer trabalho burocrático. Então, eu acho que essa mudança de mercado, e eu acho que isso para a advocacia é muito bom. A gente tem que ter uma valorização. Quando você tem um advogado fazendo um trabalho de não advogado, e isso joga a carreira toda para baixo. Então, a gente tem que ser visto pela sociedade como pessoas que lidam com o interesse terceiro, que estão ali de corpo e alma, e eu acho que a valorização vai vir, porque a tecnologia vai acabar acabando com esses trabalhos burocráticos e oportunizando que a gente volte a trabalhar naquilo que a gente sonhou, que a gente estudou, porque ninguém passa 5 anos vocacionado, lendo textos de sociologia do direito, filosofia, grandes tratados de direito, para chegar no dia a dia e fazer copia e cola da mesma petição e não entregar valor nenhum para a sociedade. Então, a minha visão é um pouco nesse sentido. Eu estava conversando ontem em Porto Alegre, e você vai vendo as questões. O cara, doutorando lá, trabalhista em Porto Alegre, falou assim, cara, estou estudando aqui como é que vai ser pagamento em Bitcoin para empregado. Aí você vê, quem é que está pensando nisso? A jornada de trabalho, então assim, o advogado está focado nisso, esse é o valor. E aí negociando, ajudando a empresa a fechar acordo. Então assim, vai ter que ter advogado. Departamento jurídico, até tem um movimento de internalização, o Cristiano fala um pouco disso, mas eu tenho visto muito no mercado, ainda precisa do escritório para fazer o acordo. Então você tem que ter, só que o drive é diferente. Você não vai viver para acompanhar um processo, você vai viver para trazer o melhor acordo, ganhar um percentual para trazer a melhor negociação. Então o drive é diferente. O melhor advogado hoje não é o melhor brigador, é o melhor negociador. É o cara que consegue ali olhar no olho e convencer a menos. Isso continua no jogo. Interesse do cliente ainda existe. Também a gente não está no mundo que, ops, acabou. Não, a gente vê isso. Você tem que lidar pelo cliente, mas é negociar, é mudar drive, é atualizar. Então, e a gente do Sem Processo, a gente fica muito feliz por conta disso. Porque a gente acha, e na vida as mudanças, e é o que eu falo, não é tecnologia. A gente se esforça todo dia para fazer o melhor produto para os advogados. Mas o negócio é a onda que vem. E as ondas, elas são de mudanças de mindset. Então você vê o presidente da OAB hoje falando que o novo advogado é aquele que faz negociação. Presidente da OAB, Brasil. Então assim, poxa, legal, eu sou muito feliz de estar com uma plataforma sem processo nesse momento que ele está falando isso. Mas não fui eu que mudei, é a mudança de mindset. Então as mudanças antropológicas, elas acontecem. Se você tem uma plataforma lá que vai ajudar a ter esse fluxo, mas a coisa acontece porque em determinado momento a humanidade evolui. A gente está andando sempre para frente. Então, eu acho que o advogado não pode ter medo. Assim, advogado, ele é conservador. Quando inventaram o e-mail, você pega texto, você joga no Google, você vê isso. Cara, vai acabar a profissão do advogado porque o advogado, ele não vai ter a comunicação, olhos nos olhos. Quem é que consegue pensar em advocacia hoje sem e-mail? E acabou a advocacia ou aumentou a advocacia? Então, assim, a advocacia ela não acaba, cara. Porque a sociedade, quanto mais complexa ela é, a gente tem 7 bilhões de pessoas. Tem 7 bilhões de indivíduos com sonhos nas suas cabeças, querendo realizar suas ambições, e os interesses se contrapõem, em hora eles se unem, em hora eles fecham contratos, em hora de censo tem conflito, corporações nascendo. Então, o advogado, ser um profissional que lida com interesses de corporações e empresas, se mantém. Agora, a forma é diferente. No mundo celery, você tem que ter análise estatística. Não adianta você mais ser aquele advogado que bate lá e você fala, não, eu sou amigo do juiz. Ninguém cola mais isso, cara. Não cola mais isso. Não é amigo do juiz. Não é amigo do juiz. Você tem que chegar e falar assim, peraí, vou fazer uma consulta. Olha aqui, tem um gráfico aqui que diz que você vai ganhar, acho que você deve ir pra ação. Quer saber? Eu não vou fazer acordo não. Sem processo, vou fazer acordo com ninguém não. Vamos brigar porque eu sei que esse juiz dá. Então vai dar muito dinheiro na mesa. Não, ops. Cara, a gente vai perder, pô, vale a pena. Então o advogado ele tem que ser analítico para ter essa informação. É isso. É isso que vai mudar. Porque a empresa também vai ter do outro lado, ela vai avaliar e falar assim, putz, 7 mil, vamos fechar por 5. Aí vai caber o advogado da parte do consumidor trabalhador fala, não, vamos para 5.500. E o advogado da empresa, do escritório, fala, não, vamos para... A disputa aí nos valores, ela continua. Aonde vai o interesse de um e acaba o interesse de outro, ela continua. Só que ela é melhor arbitrada porque as informações estão mais disponíveis. Quando você chega lá e fala o seguinte, olha, fiz uma estatística aqui com base de jurimetria e 95% você decide assim, por que você decidiu o contrário? Não estou ensinando nada, mas por que você decidiu o contrário disso aqui? Por que você está sendo contra o tribunal? Doutrina majoritária. O que é jurisprudência majoritária, né? A gente vai fazer uma petição, copia lá, tem 10 decisões contrárias, você acha uma certa, você copia e fala majoritária. Isso não é majoritário. Agora você chega com um gráfico, você começa até a constranger que a decisão seja padronizada, ela deve ser. Então eu acho que é isso. É isso, é isso. E, infelizmente, você vai vendo... E aí você vê como a tecnologia, como os estudos, né? Você vê estudo hoje que fala que o juiz criminal, depois do almoço, condena menos do que antes. Cara, como é aceitável? Mas é aceitável isso como sociedade? O cara ter uma mudança hormonal e condenar uma pessoa a ficar presa ou não por conta disso? É isso que a gente quer? Então...
Pessoal, pediram o tempo, agradeço muito, cara, foi um prazer, estou à disposição. Obrigado.